4. Gênesis capítulo 4. Eu vou ler o verso 16 e verso 17, inicialmente para falar sobre a cidade de Caim. Gênesis 4, 16 e 17. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Maljael, e Maljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo tempo de adoração. A Tua palavra se abre, e eu sei que a Tua boca se abre também. E que nós ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Caim entrou para a história como aquele que cometeu o primeiro crime hediondo da história. Aquele que cometeu o primeiro assassinato. Mas ele também entrou para a história como, de acordo com o registro bíblico, dentro do registro bíblico, o primeiro homem que fundou uma cidade. E ele deu o nome da cidade Enoque, nome de seu filho. Agora, não confunda este Enoque, filho de Caim, com aquele Enoque do capítulo 5, que andou com Deus. Este Enoque do capítulo 5 é outro Enoque, da linhagem de Sete, a linhagem de onde viria o Salvador Jesus Cristo. Neste aqui, Enoque é da linhagem de Caim. A Bíblia diz que Caim era do maligno. E por ser do maligno, a Bíblia diz que Enoque matou o seu irmão. E por ser do maligno, além de matar o seu irmão, todas as demais obras de Caim eram más. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Eu fico imaginando essa cidade que Caim fundou. A cidade que Caim começou, essa cidade Enoque. Eu fico pensando que leis regiam aquela sociedade. Quais eram os princípios? Quais eram os valores que regulavam a vida dos cidadãos de Enoque, dos cidadãos da cidade de Caim? Qual era o estilo de vida que aqueles moradores tinham? Porque pensem comigo, uma cidade fundada por um assassino. Uma cidade fundada por alguém que era do maligno. Uma cidade fundada por alguém cujas obras eram todas más. Qual é a influência que o fundador de uma cidade teria sobre esta cidade? Eu fico me perguntando e imaginando isso. Mas Agostinho de Hipona imaginou isso. Em seu livro A Cidade de Deus, Agostinho fala do céu, a cidade de Deus. Mas quando quer referir-se à terra, Agostinho chama ao mundo dos homens de terra de Caim. Então ele estabelece esse contraste entre a cidade de Deus e a terra de Caim. A cidade de Deus, um estado de perfeição. A cidade de Caim, um estado de degradação. E esse é um retrato vivo, irmãos, do que é o mundo. E ao olhar para Caim e sua trajetória, nós encontramos em alguns aspectos da personalidade, alguns aspectos das atitudes de Caim, aquilo que se vê no mundo de hoje.
Um mundo como Caim, mergulhado no pecado. Um mundo como Caim, à mercê do inimigo. Pois nos diz a eterna palavra que o mundo jaz no maligno. Já pensou neste verbo jazer? É um verbo geralmente usado para alguém que morreu. Aqui jaz fulano de tal. O mundo jaz. O mundo está morto no maligno. Então vamos pensar sobre algumas características de Caim e, por extensão, características da cidade de Caim, que é o mundo. Primeiro, eu quero afirmar que na cidade de Caim, o pecado se multiplica pela maldade. O versículo 8 do capítulo 4, observe sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 8, mostra o nascedouro dos pecados de Caim e como esses pecados se escalam, como eles se multiplicam exponencialmente. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Bem, o que Moisés está narrando aqui é o fim desses atos maléficos, malignos, pecaminosos de Caim. Mas esse ato, que é o ato mais conhecido de Caim, o ato de ter matado seu irmão, um grande pecado, um pecado hediondo, um pecado terrível, ele, na verdade, é o fim de uma série de passos pecaminosos. É o fim ou o resultado maior de uma série de outros pecados que foram se multiplicando, foram sendo somados, foram se avolumando até chegar nesse ápice de maldade de alguém tirar a vida. E não é a vida de qualquer pessoa, é tirar a vida de uma pessoa justa, de uma pessoa digna, de uma pessoa honesta. E não só é o ato de tirar a vida de uma pessoa justa, digna e honesta, é tirar a vida do seu próprio irmão. Seu próprio irmão de sangue. Assim como Caim, na cidade de Caim, que é o mundo, o pecado se multiplica exponencialmente, o pecado cresce absurdamente, diariamente, mensalmente, anualmente, década após década, o pecado vai crescendo cada vez mais e mostrando a sua monstruosidade. Você se lembra quando você era criança? Você nem imaginava, quando chegou à vida adulta, que o mundo estaria da maneira como está. As pessoas andavam pela cidade Ademar, quando aqui havia ainda poucas casas sendo construídas, não havia asfalto. As pessoas andavam pelas ruas aqui deste bairro com tranquilidade. Acordavam de madrugada, ficavam no ponto de ônibus, iam para o seu trabalho, voltavam. Eventualmente se ouvia de alguma notícia de violência. Mas hoje, não é só aqui neste bairro. Mas o mundo mergulhou num redemoinho de violência, de maldade, de pecaminosidade sem precedentes. Por que eu digo isso? Eu afirmo isso, irmãos, porque o pecado sempre cresce. Sempre crescerá. A Bíblia nos fala de uma outra cidade pecaminosa, a cidade de Sodoma, aí no livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 13, se você quer e pode acompanhar, Gênesis, capítulo 13, versículo 13. A palavra de Deus diz: ora, eram maus os homens de Sodoma, Gênesis 13, 13, e grandes, preste atenção nisso, grandes pecadores contra o Senhor. Grandes pecadores.
Eu sei que não existe para Deus pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas na perspectiva material e humana, existe sim pecadinho e pecadão. É grave roubar um alfinete de alguém. Mas é muito mais grave roubar a casa de alguém, roubar o carro de alguém, roubar a carteira de alguém. É muito mais grave. Para o ser humano, na perspectiva humana, os pecados têm pesos. E eles vão se avolumando, vão crescendo. Os pecadores, ou os homens de Sodoma, tornaram-se grandes pecadores contra Deus. É um caráter de multiplicação do pecado. Israel começou pecando ao sair do Egito, o pecado da murmuração, da reclamação. Isso é um pecado terrível, irmãos. O que tem de gente que só sabe reclamar, só sabe murmurar, nada nunca está bom. Você pode fazer o melhor, a pessoa sempre vai achar algo de ruim. É terrível conviver com gente assim. Israel começou na murmuração e foi escalando em pecado. Escalando em pecado. Os pecados foram aumentando até que eles chegaram no nível do pecado da idolatria. O que é isso? É uma vida de pecado sem freio. Nada para essa pessoa e ela vai pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e a intensidade de pecado vai aumentando. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 30, eu vou ler. Êxodo 32, 30 diz: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Olhe lá. Grande pecado. Olha, das coisas que vocês já fizeram, esta foi a maior. Grande pecado. Judas começou com o pecado da mentira. Esse pecado escalou para o roubo. Ele roubava as ofertas, as doações que eram dadas a Jesus para o suprimento dele e dos discípulos em sua peregrinação. E nós ouvimos desde criança que quem mente, rouba. Não é isso? Quem mente, rouba. E isso que aprendemos com nossos pais já se lia no segundo século da era cristã em um livreto chamado Didaquê. Era um livreto que os cristãos aprendiam como celebrar o batismo. É bem interessante a leitura. São poucas páginas, pouquíssimas. Estava lendo agora, vindo de Buritirama, no avião, lendo a Didaquê. Como celebrar a ceia do Senhor. Como se portar. E lá no Didaquê, que nós não sabemos quem é o autor, lá é dito exatamente isso. Que quem começa com a mentira, termina roubando. Quem sabe, o mau exemplo de Judas fez com que isso fosse registrado para que os cristãos prestassem atenção. Judas começou com a mentira, passou a roubar e, por fim, traiu o Senhor Jesus Cristo. Aliás, falando a Pilatos, no capítulo 19, versículo 11 de João 19, 11, Jesus está respondendo a Pilatos. E Jesus diz assim a Pilatos: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, Judas, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pecado cresce. E o pecado na nossa sociedade cresce. O pecado na vida de Caim foi crescendo. Primeiro, Caim começou com a falta de intimidade com Deus. Esse pecado escalou.
E Caim começou a prestar um culto maculado a Deus. Um culto defeituoso a Deus. Tome cuidado quando você vem à casa de Deus. Tome cuidado com as motivações que você tem no coração. Deus não aceita um culto maculado. Deus não aceita um culto com motivações meramente humanas. Jesus disse que quem adora a Deus tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que chegar à casa de Deus e dizer ao Senhor: meu Deus, eu sou pecador. Meu Deus, eu sou limitado. Senhor, eu sou falho, mas o meu coração, o Senhor sabe, eu amo ao Senhor, e eu vim aqui essa noite, neste lugar, neste dia, nesse santo lugar, junto com o teu povo, para cantar louvores ao Senhor, para prestar um culto agradável ao Senhor. Irmãos, eu não consigo entender alguém cantar fraco um hino que exalta Jesus Cristo. Eu não consigo entender alguém com a cara amarrada na presença de Deus, no meio da congregação dos santos. Nós estamos aqui celebrando a nossa salvação, estamos celebrando o amor de Deus por nós, o perdão dos pecados, a alegria de sermos filhos de Deus. Então temos que cantar com força, com vigor, com alegria, porque se nós chegarmos à presença de Deus e prestarmos a Ele um culto maculado, isso é expressão de que a nossa vida espiritual está enferma. O versículo 3 de Gênesis 4, volte para lá. Versículo 3 de Gênesis 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que havia um nível de relacionamento com Deus, mas era um nível superficial. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim? O problema era a oferta? Não. O problema não era a oferta. O problema era o ofertante. O problema era aquele que vinha à presença de Deus, mas cujo coração era mau. O texto continua: mas para Caim, para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então Deus falou com Caim. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Eis aí uma grande oportunidade para Caim se quebrantar diante de Deus. Deus continua dizendo: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado, olha ele lá, jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas Caim não ouviu a Deus. Caim fez os seus ouvidos moucos para Deus. E Caim obstinou-se com a sua rebeldia. Além de ser dominado pela inveja de seu irmão, pelo ciúme do seu irmão, e a partir daí a mente de Caim, o coração pecaminoso de Caim, começou a provar de um upgrade de pecado. Até então, a maledicência de Caim estava no coração, a maldade restrita ao coração, mas isso vai crescer e vai vazar, vai para além de Caim. E ele põe em prática o seu plano maligno. O versículo 8: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Olha a escalada de pecado na vida de Caim. E até onde isso o levou. O pecado se multiplica pela maldade. E isso, irmãos, foi replicado pelos seus descendentes. Os descendentes de Caim tinham o mesmo coração. Quando lemos o versículo 23 e 24, lembro sobre Lameque.
No início da minha leitura, fiz citação a ele. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Eu sou pior do que Caim. Caim vai apanhar 7 vezes, porque eu sou ruim. 7? Não, eu aguento mais. Eu aguento fazer mais coisa errada, eu aguento me obstinar mais ainda, eu vou apanhar ainda mais do que ele, porque eu sou mais durão do que ele. Você é descendente de Caim. Não só isso. Isso atinge pessoas que não são da cidade de Caim, não são descendentes de Caim. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, Eva. Até aí, irmãos, até aí, capítulo 4, Eva é chamada de mulher, não de Eva. Ela só vai ser chamada de Eva no capítulo 5. Tá? Conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho. E chamou o nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Já pensou como essa mulher sofreu? Vendo um filho matar outro filho. Que desgraça para a família. Lá em Poço da Jurema, irmãos, um rapaz, movido por uma depressão profunda, dizem alguns, eu não sei. Eu não sei. Ou se isso é uma possessão demoníaca, porque o que ele fez? Ele levou a mulher para uma casa e os filhos estavam em outro lugar. E ele matou a mulher a pauladas, bateu nela até a morte. E ele queria trazer os filhos para casa para matá-los também. E vendo que não conseguiria, ele se matou. Que tragédia! Que tragédia! O mal de Caim afetou pessoas que eram boas, que eram dignas. Assim é a cidade de Caim, o nosso mundo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, notou? O pecado sempre cresce. E o que é que isso tem a ver conosco? Eu não posso falar muito mais. Tem a ver, irmãos, que nós somos cidadãos da cidade do céu. E nós temos que viver e agir como cidadãos do céu. Nós temos que ter cuidado para não sermos influenciados por esse espírito de Caim. E como é que a gente começa a imitar Caim? Nós damos lugar ao pecado na nossa vida. Mas, pastor, todos são pecadores. E eu digo sim, a começar por mim. Eu sou o primeiro da fila. Mas o erro é dar lugar ao pecado. Tudo que a gente alimenta cresce. É dar lugar, é dar vazão, é dar liberdade. É não se importar, é não se entristecer, é não se incomodar. Esse é o problema. E quando a gente menos percebe, cidadãos do céu estão agindo como cidadãos da cidade de Caim. E é muito comum em nossos dias vermos crentes assim. Eles dão toda a licença e espaço para o pecado. Mas não deixe de tratar seriamente o pecado. Porque o próprio Deus disse a Caim no versículo 7, e eu vou reler, se fizeres bem, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar.
O apóstolo Paulo disse em Romanos 6 que em Cristo Jesus o pecado não terá domínio sobre nós. E nós não estamos debaixo do jugo do pecado. Nós somos livres por Cristo, irmãos. Há como em Cristo buscar forças para dizer não ao pecado, porque tudo que a gente alimenta cresce. É como um animal, ele é um filhote. Mas se a gente alimenta esse filhote chamado pecado, ele cresce. E ele toma o lugar central da nossa vida. Eu fico impressionado com a falta de vigilância de tantos crentes. Será que ele não está vendo? A sua atitude é carnal, é obstinada. O que está reinando ali é um coração dominado pelo pecado, dominado por si mesmo. Ele está no centro, no trono do coração, como Caim estava, no centro do seu coração. O pecado não é inofensivo, ele se multiplica, ele cresce e ele destrói. Mas na cidade de Caim também, não só o pecado se multiplica pela maldade, mas na cidade de Caim, em segundo lugar, o pecado se veste da mentira. Versículo 9 de Gênesis 4. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Mentira, mentiroso. Quem mente rouba. Quem mente não merece confiança, não merece ser levado em consideração. Ele diz: sou eu guardador do meu irmão? Na cidade de Caim, a roupa do pecado é a mentira. Essas pessoas da cidade de Caim, cidadãos, vivem de aparência. As pessoas olham e dizem que pessoa digna, mas eles têm uma vida dúbia. Eles tentam viver um pouco para Deus, um pouco para si, para o seu pecado. Eu vou tentar equilibrar as duas coisas. Está enganado, porque ele engana e é enganado. E quem tenta equacionar as duas vidas, na verdade vai chegar um momento em que ele vai ter que admitir: eu estou só em uma. Eu estou só no caminho do pecado. Pessoas que vivem em pecado necessariamente precisam mentir. Precisam enganar, precisam ludibriar. Eles vivem de fachada, eles vivem de aparência. Deus interpelou Caim: onde está o teu irmão? Nossas mães faziam isso conosco. Eu recebi uma carta da escola dizendo que nós fomos mal nas provas. Aí chama a gente para conversar e diz: e o boletim já saiu? A professora já entregou o boletim? Que covardia, né? Aí a gente diz assim: não, ainda não. Aí ela já puxa o cinturão de trás, aquelas mães raízes, mães abençoadas por Deus, é assim. Mãe abençoada. Não tem problema não, meu filho. Se você for reprovar, tá bom. Dá um tapa aqui na cara da mamãe. Dá. É isso aí. Os de hoje é assim. Mas aquelas mães boas. Eu tenho uma, mas não dá tempo de contar. Caim responde: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Olha que petulância. Olha que arrogância. Olha como o pecado vai escalando. Irmãos, nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que ter palavras boas uns com os outros. Nós temos que incentivar uns aos outros. Exercitar os mandamentos recíprocos. Porque o pecado se reveste da mentira. O adúltero tem que mentir, tem que enganar. O corrupto tem que mentir, tem que enganar. O mau filho tem que mentir, tem que enganar. Os falsos pastores, eles têm que ludibriar, eles têm que enganar. Eles se escondem atrás da mentira.
E enquanto se escondem atrás da mentira e vão mentindo, eles vão se igualando ou tornando-se a semelhança de alguém a quem Jesus chamou pai da mentira, que é Satanás. Então, de repente, a pessoa vai vivendo na prática do pecado e tentando enganar, enrolar, mentir, mostrar uma aparência do que não é, e o coração vai se tornando um coração maligno, demoníaco, diabólico, satânico. A ponto de Jesus dizer para alguns: vocês têm por pai o diabo. O pai de vocês não é Deus, é o diabo. Você tem aparência de filho de Deus, você canta, você prega, você ensina, você dá testemunho, você participa das coisas daí, mas você não é filho de Deus, você é filho do diabo, porque você faz as obras do seu pai. Se fosse filho de Deus, faria as obras de Deus, teria um coração perdoador, manso, humilde, quebrantado, cheio de temor. Mas o seu coração é maligno. E Jesus expôs os hipócritas. Ai de vós, escribas, fariseus, evangélicos, hipócritas. Ele fala. Dizimais a hortelã, o endro, o cominho, desprezais o mais importante: o juízo, a misericórdia e a fé. Ele diz: ai de vós, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A mentira engana, cega e nos faz viver a ilusão de uma falsa segurança. E Paulo disse, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Olha o pecado escalando, de mal a pior, enganando e sendo enganados. Na cidade de Caim, o que vale é a mentira, é a aparência. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Terceiro, na cidade de Caim, o pecado não só se multiplica na maldade e não só se veste da mentira, mas na cidade de Caim o pecado também patrocina a culpa. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É isso. Pecado patrocina culpa. E a culpa patrocina condenação. E não há como viver no pecado sem culpa. Pessoa que diz assim: não, está tudo bem, está tranquilo, está beleza, eu estou feliz da vida, precisa nascer de novo, precisa entregar a vida a Jesus. Você nunca nasceu de novo. O salvo sofre. O salvo fica arrasado. O salvo se entristece. O salvo se revolta, dizendo: eu não posso ser assim. Eu sou um filho de Deus. O salvo não se conforma. Perdido não. Está tudo bem. Ninguém descobriu, ninguém percebeu, ninguém sabe, está tudo certo. Deus faz referência ao sangue de Abel. O sangue do teu irmão está clamando. É interessante que não há nenhuma linha da Bíblia com uma frase de Abel. Caim chama Abel para o campo, premeditado o crime. Abel não fala nada. Interessante. Não há nenhuma linha na Escritura com uma frase de Abel. Mas o sangue de Abel é eloquente. O sangue de Abel fala.
Era como se houvesse um tribunal no céu e Abel fosse o acusador e fosse a vítima. Deus diz para Caim: o sangue do teu irmão está gritando, está clamando. E o que é que o sangue de Abel grita? Vingança! O sangue de Abel grita: vingança! A culpa de Caim foi exposta, irmãos. E a culpa exposta é um prenúncio de condenação. O pastor falava hoje da heresia, muito popular hoje, o universalismo. E diz que no final vai dar tudo certo, Deus não vai condenar ninguém. Faltou combinar com Deus. Faltou combinar com Deus. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. A Bíblia fala do cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus está quase derramando. Falta pouco para o cálice da ira de Deus se derramar sobre este mundo. Isso é mais uma mentira, um engodo de Satanás. Vamos ficar com a palavra de Deus e vamos cuidar dos nossos caminhos. E não é o pastor, não. É Deus. Deus vai julgar. E a Deus ninguém enrola. A Deus ninguém engana. Ouçam a voz. O seu coração, esse sentimento, isso que fala com você, está errado, mude sua vida, aí você sabe. Você está aí falando, racionalizando, encontrando desculpa, encontrando culpado, fala que é um, é outro, é por causa de justificando, mas você sabe que você está errado. Lucas 12, 2-5. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, Lucas 12, versículo 3. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. É Jesus que disse. Onde é que está dizendo que todo mundo vai para o céu? Tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo a esse, temei a Deus. Nós não podemos acariciar o pecado como um bichinho de pelúcia, que bonitinho, que fofinho, que gostoso, que maravilhoso. Ele vai te destruir, vai escalar, porque o pecado sempre cresce. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? E eu encerro. Hebreus capítulo 12, 23 e 24, por favor. Deixemos Deus falar. Hebreus 12, 23 e 24. O autor aos Hebreus está falando da vida dos salvos. O que Deus fez com eles depois de sua salvação? Ele diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A salvação nos chegou nesse patamar, nos levou a esse patamar. Agora olha o verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel grita vingança. O sangue de Cristo grita perdão, graça, restauração, salvação. O sangue de Abel diga
Puna o culpado. O sangue de Cristo grita: perdoe o culpado. O sangue de Abel grita: não há justificativa. O sangue de Cristo diz: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. É assim que uma pessoa de fato se torna um cidadão da cidade de Deus. Quando anda debaixo das regras da sua pátria celestial, da sua constituição, porque o céu tem uma constituição, está aqui. A constituição está aqui. Então ele é um cidadão do céu, pisando na cidade de Caim. Ele não é cidadão da cidade de Caim. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. E por ter sido lavado pelo sangue de Jesus, ele é uma nova criação. Ele tem uma nova natureza, ele tem uma nova maneira de enxergar as coisas. E eis que vos fala um pecador como você, mas que chora aos pés da cruz. Me perdoe, Senhor. Porque eu tenho que agir diferente. Eu não posso nutrir mágoa, eu não posso nutrir raiva, eu não posso ficar sem falar. Eu devo estender a mão, eu devo dizer boa noite, como você está. Deus te abençoe, porque é isso que um cidadão do céu faz. E aqui e ali eu tropeço, mas aí eu vou para os pés da cruz. Meu Deus, me ajuda, preciso ser mais forte. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Porque se o pecado escala, a santidade também escala. Deus vai trabalhando, vai operando, mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da palavra, mais Senhor, isso aí eu vou deixar longe dos meus olhos. Essas conversas não me edificam, eu preciso buscar gente que fale de coisas que edificam, que sejam boas, para eu ser alimentado, fortalecido. Eu sou cidadão do céu, eu tenho que agir diferente. Eu não sou da cidade de Caim, mas se eu der espaço, isso vai escalar dentro de mim, eu estou perdido. Mas Deus disse: cabe a você dominar, cabe a você buscar força, graça, conselho, oração, para você resistir e agradar a Deus. Nós pertencemos à cidade do Cordeiro. Estamos indo para lá, irmãos. Não se apegue a esse mundo. Nós estamos indo para o céu. E louvado seja Deus por isso. Você podia orar comigo agora? Eu não vou pedir para cantar hino. Eu vou pedir para você, se você quer algo mais da parte de Deus, que você viesse à frente. Se você quer buscar mais a graça de Deus, que você venha à frente. Se você quer agradar mais a Deus, venha à frente. Se Deus mexeu com o seu coração, não fique aí. Vem, faça isso por você. Faça isso venha à frente. Se você não vem, fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Mas olha, se Deus não falou com você, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo isso para lhe insultar. Eu estou aqui debaixo do poder de Deus para dizer: tem alguma coisa errada com você. Talvez você diga: tem algo em mim que eu não consigo largar, eu não consigo me libertar, eu não consigo vencer. Vem à frente, Deus é poderoso, Ele vai lhe ajudar, você vai vencer. Há um sangue que grita: justifica-o e não condena-o. Há um sangue que grita: a transformação é possível. Vem à frente em nome de Jesus. Há lugar aqui para você e para mim, vem à frente. Há lugar aqui para nós, na galeria, no coral, vem à frente. Nós não estamos brincando de ser crentes, nós cremos naquilo que pregamos e ouvimos.
Deus, na ação de Deus, do Espírito Santo, nos chamando para mais perto da cruz. Saia do seu lugar, venha à frente, em nome de Jesus. Rompa a inércia da frieza, rompa a inércia da dureza do coração. Você não vem à frente pelo pastor, você vem à frente por causa de Deus, da sua palavra. Deus se alegra com isso, Deus honra. Nós somos membros da cidade de Deus, não da cidade de Caim. Se tem alguém vivendo como habitante, cidadão da cidade de Caim, você está indo para a perdição. Saia do seu lugar, entregue sua vida a Jesus, deixe Deus lhe transformar, mas não fique aí onde você está, em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Rompa os grilhões, pare de sofrer, pare de desperdiçar sua vida. Destrone o seu eu do seu coração agora. Diga: Senhor, vem reinar em mim. Eu renuncio a minha carne, os meus desejos, eu renuncio o meu orgulho, eu renuncio minha dureza de coração, eu renuncio minha teimosia. Vem à frente, vem à frente. É Deus chamando, é o sangue da aspersão, o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel lhe chamando. Eu quero atuar na sua vida, venha. Eu creio que o poder de Deus se derramará sobre a sua vida, eu creio. O Espírito Santo vai agir na sua vida, eu creio. Haverá libertação, haverá cura, eu creio, pois assim a palavra diz. Pai, nós estamos aqui, eu sou o primeiro nesse altar. Nós estamos aqui, meu Pai, rendidos à Tua palavra. Nosso coração está quebrantado diante de Ti. Meu Deus, ajuda-nos a vencer as tentações. Ajuda-nos a vencer o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ajuda-nos a vencer, ó Pai, os maus conselhos, as más influências, meu Pai. Ajuda-nos a vencer o espírito que opera neste mundo, opera nos filhos da desobediência. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos, Senhor, a nós mesmos, Pai Santo. Teu povo, quebrantado pela Tua palavra, veio à frente, meu Deus, porque sabe que precisa tomar atitudes físicas, Senhor. Precisa tomar atitudes a partir de levantar do banco e vencer esses obstáculos e tomar atitudes na direção do Senhor. Meu Deus, manifesta Teu poder nestas vidas. Ó Pai, opere libertação, Senhor. Ó Pai, encha os desanimados, Pai, os que estão frios, encha-os com Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eles sintam a alegria da salvação novamente, a alegria do perdão, Senhor, a alegria da restauração, Pai Santo. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor falou ao nosso coração. E pedimos que Teu Espírito continue falando conosco, mas que não fique só aqui, meu Deus, mas que essas vidas permaneçam no Teu altar e vejam a ação poderosa, ainda maior, em seus corações, em nossas vidas. É aquilo que oramos, Senhor, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém.